eleições municipais do ano que vem, 2020. E quero retroceder um pouco no tempo, falando das eleições de 1974. 74 foi um período dificílimo, não só estavam na ditadura, como estavam num momento muito duro do regime militar. Depois do ascenso de 68, veio o AI-5, veio o descenso do movimento de massas, veio a experiência das organizações que propunham e trataram de fazer a luta armada contra a ditadura, tanto nas cidades como no campo. E em 74 elas estavam dizimadas, desarticuladas em sua quase totalidade. Não tinha movimento de massas ainda, enfim, era uma certa paz dos cemitérios. E havia eleições, com todas as limitações que a ditadura impõe, mas havia eleições. Pois bem, num movimento, inclusive, que não coincidiu com a orientação de organizações de esquerda, que estavam sem grande influência, a população foi às urnas disposta a dar um não para a ditadura militar. E as eleições acabaram significando uma derrota profunda dos militares. Houve a oposição consentida, teve voto muito acima do que esperava, e inclusive em alguns casos não elegeu mais deputados, que não tinha candidatos suficientes para os votos para ocupar as vagas a partir dos votos que teve. Ali foi o início de uma virada da sociedade dizendo não à ditadura militar e meio que começando a semear o terreno para um ascenso, para a reorganização do movimento estudantil e da classe média, e depois para o ascenso do movimento operário, com as greves em São Bernardo e em outros lugares também. Muito bem, eu não lembro isso à toa. Eu penso que as eleições municipais do ano que vem podem ter um significado parecido se conseguir transformá-las num plebiscito, uma espécie de plebiscito contra o Bolsonaro e contra a política de destruição do país, de retrocesso histórico, de ataque aos direitos trabalhistas, de entrega das riquezas nacionais, entrega da soberania. Enfim, é o pior governo que nós já tivemos em toda a história do Brasil, e é preciso se reorganizar, que a sociedade se reorganize para combatê-los. Acho que as eleições no ano que vem podem ser um ponto de partida interessante para isso. Agora, para transformar essas eleições em algo plebiscitário, algumas condições têm que se dar. Primeiro, seria muito desejável uma unidade dos segmentos radicalmente contrário aos elementos centrais da política do Bolsonaro, quer dizer, o ataque aos direitos trabalhistas, as ameaças à democracia e as ameaças à soberania nacional. Por que seria importante a unidade desses segmentos já no primeiro turno? Porque com a profusão de candidatos que existem, é possível que alguns candidatos bons, não cheguem no segundo turno. Essa história que diz, não, vamos concorrer todos no primeiro turno e no segundo turno a gente se une, isso tem uma certa lógica, até porque a eleição do ano que vem, pela primeira vez, não vai permitir acordo e alianças para as eleições proporcionais, que é para vereador. Então a cada partido interessaria, em tese, ter o seu candidato a prefeito e, portanto, alavancar com ele a chapa de vereadores. O fato é que, se todo mundo fizer isso, é bastante possível se imaginar que, em alguns casos, não vão ter candidatos de esquerda ou mesmo radicalmente democráticos e progressistas no segundo turno. Podem chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, se a esquerda se divide, podemos ter um segundo turno entre um candidato da extrema-direita, como do Witzel, do Bolsonaro, de quem quer que seja, e, por exemplo, Eduardo Paes, o que está longe de ser um democrata radical. Então, nesse sentido, me parece que, mesmo tendo que engolir determinados sapos, é muito importante que esses segmentos radicalmente democráticos, não estou falando só de esquerda, não, estou falando de quem é radicalmente democrático, contrário à destruição dos direitos trabalhistas, contrário à entrega do país e em defesa e defensora da soberania nacional, que esses segmentos se unam já no primeiro turno. Isso não é fácil, eu tenho consciência. No Rio, o Freixo pode ser o candidato mais forte, parece ser o candidato mais forte, mas, por exemplo, o PDT e o PSB acenam com o lançamento de candidaturas da deputada Marta Rocha pelo PDT e do deputado Alessandro Molon pelo PSB. Por outro lado, o PT acena com a Benedita como talvez vice do Freixo, e há setores do PSOL
que não querem a Benedita, etc. Em São Paulo, onde seria mais ou menos natural que o PT tivesse o candidato a prefeito, é duro de engolir Marta Suplicy como candidata. E para o PSOL, ele vai ter que, enfim, fazer uma acrobacia para poder aprovar o apoio a Marta Suplicy, que parece ser a candidata do Lula. E, no entanto, sem me ater a casos concretos, todos eles, quer dizer, é preciso ver o seguinte: vamos ter que engolir alguns sapos, se a gente quiser chegar a essa unidade no primeiro turno. E chamo a atenção que se ela não for feita no primeiro turno, os candidatos progressistas podem não chegar ao segundo turno. E essa ideia de se fazer da eleição uma espécie de um plebiscito para dar um rotundo não ao Bolsonaro, ela pode se mostrar inviável por não se ter candidatos no segundo turno que sejam radicalmente democráticos e defensores dos direitos dos trabalhadores. Então eu chamo a atenção para esse aspecto e chamo a atenção também para a importância de uma certa tolerância. Nessas alianças nem sempre vai se ter os candidatos que se gostaria de ter. Agora o importante é demarcar esse campo e conseguir unificar ao máximo essas candidaturas para que se possa ter uma alternativa que seja radicalmente contra o Bolsonaro e seu projeto de retrocesso histórico e destruição nacional. Vamos refletir sobre isso, vamos voltar a esse tema outras vezes. Bom, enquanto isso, você que nos acompanha, curta nosso programa e clique no sininho, porque aí você vai ser avisado cada vez que a gente postar algo novo. Forte abraço e até a próxima.